Multímetro. A maioria de vocês já ouviu falar dele, não é mesmo? Para quem ainda não conhece, esse é um companheiro do técnico mecânico. Ah, e pode ser bem útil em casa também. Existem dois tipos de multímetros no mercado, o analógico e o digital. Nos mais simples, encontramos 3 medidores de grandezas. O voltímetro, utilizado para medir tensão. O amperímetro, que se usa para medir corrente elétrica. E o ohmímetro, com o qual medimos a resistência dos componentes. Hoje em dia, um multímetro digital é o mais utilizado na área de mecânica. Em relação ao funcionamento, ele é muito parecido aos analógicos, mas tem um visor de cristal líquido que torna a operação de leitura dos valores mais simples. Mas as vantagens desse tipo de aparelho não param por aí. Além disso, ele apresenta maior robustez, tem mais resistência em relação às quedas, já que não possui partes móveis e delicadas, e um preço de mercado bastante acessível. Os multímetros possuem escalas diferentes para cada grandeza a ser medida. Por meio de uma chave seletora, indicamos o tipo de medição a ser realizada. Se é de tensão, corrente ou resistência. Estou aqui com o Fernandão, que trabalha na SMC e vai mostrar para nós a utilização do multímetro em suas diferentes funções na área de mecânica. Se a gente quiser começar a utilizar o multímetro medindo a tensão de uma máquina, então devemos colocar o aparelho na função voltímetro. Antes de colocarmos o voltímetro na máquina, você tem que saber se vamos medir tensão contínua ou alternada. Normalmente, em mecânica, o que se mede é a tensão alternada. E como é que eu acoplo o voltímetro para medir essa tensão? Sempre em paralelo com a carga a ser medida. E isso representa algum risco para o técnico? Normalmente não. Desde que previamente esteja bem familiarizado com os procedimentos de uso, tenha realizado cursos especializados e se avalie os riscos. Medir tensão alternada com voltímetro não causa dano nenhum. É só olhar na escala e não usar em tensões superiores. Bom, mas este é um equipamento mais moderno e faz este processo automaticamente. Claro que não devemos tocar nas pontas metálicas durante a medida. E se ao invés de tensão eu quisesse medir a corrente elétrica dessa máquina? Nesse caso, devemos tomar alguns cuidados a mais, pois o multímetro pode ser danificado ou até mesmo causar danos ao técnico, caso esteja trabalhando com potenciais elevados sem o uso das devidas proteções, chamadas de EPI. O ideal seria usar o multímetro tipo alicate, também chamado de alicate amperímetro. Mas veremos isso logo a seguir. Na maioria dos multímetros, temos que primeiro trocar o cabo vermelho da posição tensão para a posição de medida de corrente. Em seguida, colocamos a chave na função amperímetro. Na mecânica, essa função é utilizada quando se quer medir circuitos que são alimentados por corrente, na maioria das vezes alternada. Devemos abrir uma das fases do circuito e colocar o multímetro em série com o circuito cuja corrente está sendo medida.
corrente é muito elevada? Nesse caso, o aparelho indicado é o alicate amperímetro. Mas como eu disse, esse eu mostro depois para você. Vamos falar agora da outra função do multímetro, a de ohmímetro. Que mede a resistência elétrica. É isso aí. Apesar de que na mecânica ela seja bem menos utilizada que as duas outras funções, a do voltímetro e a do amperímetro. Para se usar o multímetro como medidor de resistência, primeiro o técnico conecta as pontas de prova nas entradas comum e ohms. E depois ajusta o aparelho na função desejada, no caso o ohmímetro. Depois conecta as pontas de prova ao componente a ser medido. Importante! Somente podemos usar o ohmímetro em circuitos desligados e desenergizados. O ohmímetro normalmente só é utilizado em mecânica nos equipamentos elétricos em manutenção ou que ainda serão instalados, ou seja, que não estão conectados à rede elétrica. Outra coisa muito comum quando utilizamos um multímetro é esquecê-lo na última função utilizada. O ideal é sempre retorná-lo à escala tensão alternada, 750 volts, ou melhor, a posição desligado. Ou então verificar a posição da chave quando retomar o uso, sempre colocando na escala correta antes de medir. Caso as ponteiras não sejam removidas do multímetro após o uso, é aconselhável que estejam nos bornes comum e volts. Ouviu a dica? Muitos multímetros acabam danificados por isso. Acho que é isso, né? Ficamos por aqui? Não, senhor. Esqueceu do alicate amperímetro para altas correntes? É verdade. Até agora nós falamos dos multímetros em geral. Mas tem outro instrumento muito importante na mecânica, já que ele é utilizado em motores e instalações. É o alicate amperímetro. Ele facilita muito a vida do técnico. O alicate amperímetro é usado para medir correntes elevadas e sua principal vantagem sobre o multímetro tradicional é que evita a necessidade da interrupção do circuito para que seja inserido o instrumento. Isso é particularmente importante nas instalações industriais, onde circulam correntes elevadas em cabos de grande bitola, tornando-se praticamente impossível a interrupção de um desses cabos. Hoje em dia, muitos desses aparelhos são usados também como multímetro, já que eles também medem a resistência e a tensão. E nesses casos, o procedimento de inserção ao circuito é o mesmo dos aparelhos demonstrados anteriormente. Mas ao utilizar o multímetro alicate nessas funções é importante lembrar, ele nunca deve ser aplicado a circuitos que possuam tensão superior à suportada pelo alicate amperímetro, assim como os multímetros de modo geral. Jamais tente medir corrente com pontas de prova conectadas ao multímetro alicate. Nunca introduza mais do que um fio simultaneamente dentro do alicate. Caso contrário, ocorrerá erro de leitura. Importante! Em aplicações na área elétrica, cuidados adicionais devem ser adotados, principalmente quando os cabos são grossos, pois têm elevada capacidade e elevam os riscos. Nesses casos, deve-se seguir procedimentos de segurança de acordo com a NR10, como o uso de EPIs, uso de multímetros e alicates profissionais, qualificação, habilitação e capacitação dos funcionários que fazem uso dos instrumentos. Bom, agora que você e os multímetros já são íntimos, é só arregaçar as mangas, escolher qual a escala de grandeza a ser medida e mãos à obra. Ou melhor, as medições. Boa sorte!